Sabe quando você está naquelas reuniões intermináveis, que você olha para o lado e vê aquela pessoa que claramente já deu o que tinha que dar naquele dia? Aí você olha e pensa, meu Deus do céu, libera essa criatura. A pessoa está visivelmente cansada, abatida, às vezes passou ali uma situação complicada, ou naqueles dias que tudo veio junto. Aí chega o líder e fala, antes de você sair, a gente consegue conversar rapidinho? Rapidinho, gente, nunca é rapidinho, porque rapidinho pode significar qualquer coisa entre 5 minutos e o resto da tarde inteira. E o mais curioso é que muitas vezes o líder não faz isso de maldade. Às vezes ele só tá correndo porque tem uma entrega, tem uma reunião e também tem gente cobrando ele também. E ele acaba entrando ali naquele modo automático, prazo, tarefa, status, e a pessoa que tá ali na frente dele vira mais um item na lista. E eu fiquei pensando, se quando alguém do seu time está precisando respirar, você percebe? E se você tem essa percepção, você consegue mudar sobre todo o seu planejamento? Porque uma coisa é você se considerar uma pessoa empática. E outra coisa é a sua empatia conseguir sobreviver a uma sexta-feira, 4 horas da tarde, prazo estourando, um monte de gente te chamando e você nem conseguiu tomar água direito. E nesses momentos, não é a empatia que some. Ela vai ficando, ela existe, mas vai ficando ali em segundo plano. Bem em segundo plano mesmo, porque o que está na frente é o que está gritando mais alto. E quando isso começa a virar uma rotina, não é que aquela pessoa, não é que aquele seu chefe, seu líder, ele deixou de ser uma pessoa empática. Ele só tá ali, naquele jeito meio urgente, onde tudo é urgente e tudo acontece ao mesmo tempo. E quando tudo vira urgente, fica muito fácil atropelar as pessoas sem a gente perceber. Oi, eu sou a Tati e esse é o Spoilers da Vida. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já aproveita para seguir o podcast e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum papo sobre comportamento e gestão que o Bruno vem produzindo há mais de 7 anos. E se você preferir, também pode acompanhar pelas outras redes sociais que eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio para a gente poder continuar conversando. E hoje eu quero conversar com quem lidera a equipe, mas também com quem já esteve do outro lado pensando, meu Deus, essa reunião precisava mesmo acontecer agora? Porque provavelmente ela não precisava. Mas calma que a gente vai chegar lá. Tem algumas coisas que elas acontecem com frequência quando alguém assume liderança. Principalmente quando uma pessoa que está assumindo a liderança é aquela pessoa que ela é muito boa tecnicamente. E na cabeça dela funciona mais ou menos assim, beleza, eu consegui entregar, e agora eu preciso garantir que o meu time também entregue. E até faz sentido, mas aí começa aquela rotina. E aí, como é que tá essa tarefa? Tem algum bloqueio? Você consegue entregar hoje? Bora marcar aquela meia horinha. E daqui a pouco a tua agenda parece um Tetris. E a gente sabe que acompanhar trabalho faz parte. A empresa tem prazo, tem cliente, tem compromisso. E ninguém aqui está propondo parar as entregas e abrir uma sessão de terapia toda vez que o time estiver cansado. O ponto é que, se você só olha para o status da entrega, você começa a ficar cego para o resto. Porque a tarefa, ela não fica cansada, a tarefa não passa a noite no hospital, a tarefa não briga em casa antes de entrar numa reunião. A tarefa também não recebe uma notícia péssima e 5 minutos precisa abrir uma câmera e falar bom dia, pessoal. É gente, é pessoa que faz isso. E aí entra um negócio que a gente fala bastante quando trabalha com inteligência emocional. Empatia. Só que deixa eu traduzir isso, porque quando a gente fala empatia, às vezes parece aquelas palavras bonitas de bingo corporativo. E a coisa acho que é até muito mais simples do que a gente pensa, tá? É você conseguir perceber a pessoa que está ali na sua frente. Porque um líder, ele pode olhar uma situação e pensar, cara, eu tenho uma reunião marcada com essa pessoa às 4 horas. E um outro também pode olhar e pensar, eu tenho uma reunião marcada às 4, mas será que ele está realmente em condições de fazer essa reunião hoje? Olha que diferença que parece pequena, mas ao mesmo tempo ela é enorme. Pô, Tati, mas então agora eu tenho que cancelar toda vez que alguém tiver um dia ruim? Não, né, gente? Claro que não. Tem dia que a conversa ela realmente precisa acontecer porque o problema ele é urgente mesmo. O ponto é conseguir perceber qual é qual. Porque tem muita coisa que se torna urgente só porque alguém ficou ansioso. E isso acontece muito durante ali na liderança, tá? E assim, eu entendo, porque acompanhar dá uma sensação de que a gente tá tudo sob controle. Só que às vezes você não tá gerando clareza, você só tá transferindo a sua ansiedade pro time. O líder fica um pouquinho menos ansioso e 5 pessoas vão ficar muito mais ansiosas. E isso realmente fica muito legal. E olha, eu entendo, porque acompanhar
dá uma sensação de controle. Só que às vezes você não está gerando clareza para a equipe, você só está transferindo a sua ansiedade para o time. E aí nessa transferência você vai ficar menos ansioso, mas vão ter 5 pessoas que vão ficar muito mais ansiosas. E o problema dessa ansiedade é que ela cria um ponto cego. A pessoa que pede, perde total noção do que está pedindo. Se você curte cinema, tem uma cena do Diabo Veste Prada que ilustra muito bem isso. Sabe aquela cena em que a Miranda manda a Andy conseguir o manuscrito do Harry Potter que nem tinha sido publicado ainda? E é um pedido completamente absurdo, mas para quem tá pedindo parece só mais um item na lista. Na cabeça de quem pede é só um ajuste isso para mim, só que do outro lado isso vira um caos em quem precisa executar. E isso acontece dentro da empresa o tempo todo. Claro, dentro das suas proporções, né? Porque talvez o seu chefe nunca tenha te pedido um manuscrito inédito do Harry Potter, mas com certeza em algum momento da vida ele mandou uma mensagem às 5 da tarde dizendo: pensei melhor e eu acho que a gente tem que mudar toda a estratégia dessa proposta até amanhã de manhã. Precisamos mesmo? Por quê? Por que precisa? Porque o cliente antecipou? Alguém lá em cima fez uma pergunta e agora todo mundo entrou em pânico? Porque tem muita urgência que nasce assim. Uma pessoa fica preocupada com um detalhe, passa a preocupação para outra, que passa para outra, e quando você vê, tem um monte de gente correndo desesperada e ninguém sabe exatamente do que. E aí entra uma diferença que eu acho muito importante. Ter poder para pedir uma coisa não significa que você precisa pedir aquela coisa naquele momento. E isso parece um detalhe bobo, mas é onde mora a maturidade de gestão. Porque repassar a cobrança é muito fácil. Você pede, o time corre. Agora, segurar aquela sua ansiedade, filtrar aquela demanda, olhar por prazo e falar: isso aqui pode esperar até amanhã, isso exige segurança. E tem 2 coisas que, na minha visão, elas precisam andar juntas, tem que andar ali de mãos dadas na gestão. De um lado, você tem que se importar de verdade com as pessoas. E do outro, você tem que ter coragem de ser direto e cobrar o que precisa ser cobrado. Porque uma coisa não anula a outra. Dá para fazer as 2 coisas, tá? Você pode falar hoje você não tá legal, vai para casa, descansa. E amanhã conversar. Poxa, senta aqui comigo porque aquela entrega de ontem teve um problema e a gente precisa ajustar. Porque, assim, tem gente que acha que liderança humana significa passar a mão na cabeça de todo mundo e deixar passar tudo, e não é isso. E já tem gente que acha que liderança forte é ficar pressionando todo mundo 100% do tempo, e também não é por aí. Dá para cuidar e dá para cobrar. O segredo está em entender qual conversa cabe em qual momento. Porque imagina a cena, a pessoa está voltando hoje de uma crise horrível de enxaqueca, chegou lá, viu 50 mensagens pendentes, está meio ali perdido, tentando entender o que está acontecendo. Aí o líder olha e fala: pô, beleza, maravilha, o cara voltou. É uma ótima oportunidade para fazer aquele alinhamento de 40 minutos. Será que é realmente preciso? Talvez o caminho mais inteligente seja só virar e falar: cara, dessas 50 coisas que você tem que fazer, tem 2 que eu realmente preciso que você resolva. Me ajuda nesses 2 pontos e depois descansa o resto do dia, tá? Pronto, trabalho andou, a pessoa respirou, ninguém morreu. Às vezes, gestão madura, ela é muito mais simples do que parece. E tem um ponto que eu acho que pode ser engraçado, ou também pode ser trágico, dependendo da semana que você tá vivendo, né? Esse tipo de liderança de pressão, ela funciona por um tempo. A pessoa entrega, o cliente recebe, o líder pensa: viu? Deu certo. Só que, será que deu certo mesmo? Porque você viu a entrega. Mas você viu o que aconteceu com essa pessoa depois? Porque assim, ela entregou, mas você viu que ela ficou exausta porque passou o final de semana trabalhando. O desgaste mental, ele não vem só de um projeto difícil, vem de você nunca conseguir voltar para o estado de repouso. A pessoa vive com a sensação de que está sempre correndo de um prédio em chamas para o outro. E a gente olha para quem continua entregando e acha que está tudo sob controle, só porque a tarefa foi concluída. Mas a verdade é que ninguém aguenta trabalhar no limite o tempo todo. Se o trabalho vira um incêndio atrás do outro, sem nem tempo de respirar entre uma entrega e outra, uma hora a cabeça vai travar de vez. E não é por falta de vontade, é porque o corpo simplesmente não responde mais. Tá, beleza, Tati. Como é que a gente melhora isso sem transformar a gestão num bicho de 7 cabeças? Eu pensei em 4 coisas bem simples que você já pode começar a aplicar essa semana. Antes de pedir, se pergunte: isso precisa ser feito agora? E essa pergunta ela é boba, de tão óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito ou às vezes até pensado, né? Porque se você vai mandar mensagem para alguém no final do dia, para ali 5 segundos e pensa: precisa ser agora, gente? Precisa ser hoje? Porque você pode até achar que tá mandando só para deixar anotado,
Mas quem recebe do outro lado quase sempre sente que precisa responder naquela hora. E se pode esperar até o dia seguinte, cara, guarda no rascunho ou programa o envio para o dia seguinte. A sua necessidade de tirar aquilo da frente não precisa virar a urgência do outro. Se o dia da pessoa não estiver normal, ajuste a sua expectativa. Se a pessoa passou por um perrengue pessoal, está mal de saúde, ou está voltando de um dia difícil, ajuste o seu ritmo, ajuste o seu planejamento. Não precisa de textão ou grande discurso, é só chegar e conversar. O que realmente é indispensável para hoje? Tem alguma coisa que só você consegue destravar? E faz também essa reflexão. Isso precisa mesmo ser resolvido hoje ou dá para esperar? Porque vamos lá, quase tudo pode esperar se a pessoa do outro lado não está legal. Você não está parando de trabalhar, só está organizando o que é necessário sem sobrecarregar ninguém. E cuidado com o super-herói. Toda equipe tem alguém com esse perfil. É aquela pessoa que resolve qualquer problema, fica até de noite, responde domingo, apaga todos os incêndios. E aí todo mundo elogia. Cara, fulano é demais. E ele é demais mesmo. Mas se a sua operação ela precisa ser salva toda semana por um esforço heróico de alguém, talvez o problema seja a sua operação. Porque assim, imprevistos acontecem. O projeto dá errado, o cliente muda de ideia, o sistema cai, faz parte. O problema é quando esse heroísmo vira rotina. E se a sua equipe precisa ser heróica o tempo todo, das duas, uma. Ou tá faltando gente, ou o planejamento tá ruim. E isso é para você que não é líder, que você também pode ajudar. Às vezes, quem tá no time, tá ali no dia a dia, mais próximo das pessoas, ela consegue enxergar o desgaste do colega antes mesmo do líder. Pô, você vê se o colega tá mal, fica na responsabilidade de um jeito simples. Pô, deixa aqui essa parte da apresentação que eu faço. Ou então, manda uma mensagem no privado pro seu líder e fala, cara, olha, o fulano hoje tá meio esquisito. Vamos tentar dar uma aliviada para ele? Pronto. Sem comprar briga, sem fazer grandes discursos, é só um bom senso no dia a dia. E antes da gente continuar, eu vou te pedir um favor. Se você está gostando desse episódio, curte, compartilha e deixe seu review. E se você não for assinante do nosso canal, assina e ativa as notificações. Assim você garante que vai receber toda semana aquele conteúdo exclusivo que a gente prepara para alugar um triplex na sua cabeça. Então eu quero deixar uma pergunta. Na próxima vez que você for cobrar um prazo ou mandar uma mensagem, você consegue parar 5 segundos e olhar para além da entrega? Se pergunte, como é que essa pessoa está hoje? Isso precisa mesmo acontecer agora? Porque a liderança tem muito dessas pequenas decisões. Ninguém vai bater palma porque você adiou uma reunião. Ninguém vai te dar um troféu porque você falou, cara, vai para casa, amanhã a gente resolve. Só que essa pessoa, ela vai lembrar. O time vai perceber. E quando surgir uma urgência de verdade, a sua equipe, ela vai junto com você. Não por medo ou pressão, mas porque você sabe que você não faz isso por qualquer coisa. E da próxima vez que vier aquele impulso do tipo, rapidinho, antes de você sair, se pergunte, é rapidinho mesmo? É urgente de verdade? Porque quase sempre pode esperar até amanhã. E eu te vejo no próximo episódio. Até logo!